E começa agora você e o doutor com o nosso médico de família, doutor Antônio Sproisser. Hoje, dia 16 de setembro, é o Dia Nacional de Combate à Prevenção à Trombose. E esse é o tema super importante de hoje, né, Ana? É isso mesmo, Tice. Doutor Sproisser, bom dia. Bom dia, Aninha. Bom Seja dia, muito Tice. bem-vindo. Bom dia, Renato. Bom, hoje o doutor Sproisser ele vai tirar dúvidas sobre essa perigosa coagulação sanguínea que, em 10 anos, provocou a hospitalização de quase 500 mil de brasileiros. Ameaça que cresce junto com a perspectiva de vida e também com o contingente de pessoas acima do peso. Doutor, bom dia. É isso aí. Eu queria que o senhor começasse explicando para todo mundo o que é a trombose e quais são as regiões do corpo que são mais afetadas por essa doença. Bom, a trombose é uma coagulação do sangue em áreas dentro dos vasos sanguíneos que pode acontecer em qualquer lugar, mas geralmente são nas pernas. E já que eu estou falando dos membros inferiores, vou mostrar para vocês como começa essa trombose. Aí dentro vocês estão vendo as veias das pernas, então aí o sangue está subindo para o coração, tá vendo? Então os músculos da perna contraem, as válvulas da veia abrem e o sangue vai subindo. Quando as válvulas da veia não funcionam bem, o sangue começa a ficar coletado, forma coágulo e esse coágulo vai aumentando e isso é a trombose. E esse trombo, ele vai sair do lugar e ele vai caminhar pelo corpo. E o trombo, quando anda pelo corpo, ele muda de nome. Ele se chama êmbolo. E agora o êmbolo, que é um coágulo que está caminhando, ele vai subir e vai entrar dentro do coração. E olha agora o que acontece. O coração vai contrair, vai bombear e vai jogar esse coágulo, esse trombo para dentro da onde? Do pulmão. E isso chama-se embolia pulmonar, que pode dar um infarto pulmonar, você pode morrer com isso. Esse coágulo pode subir, esse trombo pode subir e vai para o cérebro. E dá o quê? Um acidente vascular cerebral. E cada vez mais nós estamos observando acontecer trombose e acidente vascular cerebral em pessoas mais jovens. Agora, doutor, eu queria saber quais os fatores de risco. E é verdade que as mulheres elas estão mais propensas a ter a trombose? É verdade, Tiziana. As mulheres são mais propensas pelos hormônios que elas têm, pela gravidez, que já vou explicar, e pela posição que as mulheres ficam muito paradas o dia inteiro, né? Então, vamos ver os fatores de risco. Vamos começar por esse daqui, olha só. Primeiro é a idade. Acima de 60 anos, as pessoas ficam mais sem mobilidade, ficam muito tempo sentadas. E isso agrava a formação de trombo. Número 2, todo remédio que eu tomo pode aumentar a coagulação do sangue, inclusive os anticoncepcionais e reposição hormonal. Então precisa tomar muito cuidado. Outro fator que atualmente é muito importante, como vocês já falaram, é a obesidade. Tanto a obesidade infantil, na adolescência, no adulto, presença de varizes. Tem pessoas que têm na família, na genética, já essa formação de varizes, que ficam muito mais propensas à formação de trombose. Gravidez. Toda vez que a mulher fica grávida, o sangue para subir para o coração fica mais difícil pelo útero. E isso fica com que uma pressão aumentada nas pernas, inclusive no pós-parto. A mulher no pós-parto tem uma quantidade hormonal muito grande e favorece a coagulação do sangue. E depois disso, o tabagismo. A gente pensa que o cigarro está cada vez mais diminuindo a população de fumantes, mas não. A gente está vendo que o tabagismo aumenta bastante. E o câncer. Toda vez que tem câncer, o câncer já é as células do câncer produzem substâncias que aumentam a coagulação do sangue, consequentemente a trombose. As fraturas ósseas, porque eu vou ter que imobilizar esse membro. E toda vez que eu imobilizo o membro, um braço, uma perna, eu posso favorecer o aparecimento de coágulos, trombos e embolia pulmonar e AVC. Apesar de ter o grupo feminino como maior contingente, a gente vê que são várias as situações que podem causar uma trombose. Por isso, verdade. eu queria que o senhor explicasse quais são os primeiros sinais de alerta que a gente precisa ficar atento e também o que deve ser levado em consideração se a gente suspeitar que tem trombose. O que a gente tem que fazer? Então, a primeira coisa que chama atenção em quem está tendo esse caso de trombose, como eu falei que os membros inferiores são os mais afetados, então você vai ver um inchaço. E nota só, o inchaço de uma perna é bem diferente do outro. Olha como essa aqui está inchada, essa aqui não. Então aqui já tem alguma coisa. A vermelhidão, porque fica inflamada essa região. E terceiro lugar, dor.
Toda vez que eu coloco a minha mão, eu ando, tenho muita dor. Então é dor, vermelhidão e inchaço. E qual outro sinal de alerta agora? Quando esse coágulo sai, esse trombo e vai para o pulmão, na embolia pulmonar, eu tenho imediatamente falta de ar, dor no peito e tosse com sangue. É a tríade da embolia pulmonar. E quando você tosse, você vê mesmo catarro sanguinolento. É a hora de você procurar ajuda, porque você pode morrer. E como que é feito o diagnóstico, doutor? O diagnóstico a gente começa examinando o paciente. Só de eu colocar a mão já vai ter dor, chamado sinal de Roman positivo. Além disso, exame de sangue é muito importante. Atualmente temos o dímero D, ou D-dímero, e o coagulograma, que é um forte indicador de trombose e embolia pulmonar. E além disso, o teste de ouro aqui é o ultrassom e Doppler dos membros inferiores ou do membro afetado, de artérias e veias. Aí eu localizo a trombose, eu vejo onde está a obstrução e já tem que começar o tratamento, né? Por falar nisso, como é que a gente trata? Diagnosticado e agora? Bom, e agora? O que eu faço? Em primeiro lugar, eu começo por medidas não farmacológicas, como, por exemplo, o uso da meia elástica. Tem vários tipos de meia elástica. Essa aqui é uma meia elástica da perna, mas tem meia elástica que vai até a região inguinal. Essa é uma 3/4, tem a 7/8, tem a Exatamente. inteira, né? E tem meia elástica de grande compressão, de média compressão. E além disso, quando eu faço o diagnóstico, muitas vezes o caso é muito grave, eu tenho que usar trombolítico. E aqui é uma injeção que eu dou na veia e na artéria para dissolver o coágulo. Quando eu não preciso usar isso, eu posso usar anticoagulantes, como os injetáveis, como a enoxiparina ou heparina, e anticoagulante oral também. Agora, quando a pessoa não pode tomar anticoagulante, vamos supor que eu tenho um sangramento, eu não posso tomar anticoagulante. Então eu posso colocar esse guarda-chuva que vocês estão vendo aqui. Que diferente. Olha só, é um guarda-chuva mesmo. Você coloca ó. onde? Olha só, vamos mostrar, mostrar para vocês como é que a gente coloca. Vamos lá. Então eu vou num cateterismo, eu pego a veia safena ou a veia ilíaca e por um catéter eu localizo a veia cava inferior, que fica embaixo do fígado, e lá eu vou deixar esse guarda-chuva agora. Olha como é que eu faço. Eu abro o catéter e deposito esse guarda-chuva na parede do vaso. Desse tamanho, doutor? Olha, agora ele vai abrir, ó. Não, mas é esse aqui que eu trouxe aqui para vocês é o tamanho original. Então ele vai abrir e olha o que vai acontecer agora. O sangue, se eu tiver coágulos na minha perna e se esses coágulos forem em direção ao meu pulmão, olha como é que esse guarda-chuva faz, olha. Ele não vai deixar o coágulo subir para o pulmão. Ah, ele faz uma garrinha, ele uma espécie faz uma de garra, rede. ele não deixa, é uma guarda-chuva mesmo, tá vendo? Ele não deixa subir. E Agora, aí eu salvei. Mas esse filtro, ele é para sempre ou a gente tem que trocar? Eu posso trocá-lo ou posso deixar para sempre. Mas geralmente, como eu tenho um anticoagulante mais moderno, eu posso deixar esse guarda-chuva uns 2, 3 meses e depois eu retiro. Ah, então. Bom, é uma coisa que assusta, né? É. Agora, doutor, que dicas o senhor dá pra gente para poder prevenir a trombose? Para isso não acontecer, a gente não ter que passar por isso. É isso aí. Então vamos lá. Vamos ver as principais coisas que eu tenho que fazer para prevenir. Primeiro, levantar-se a cada 2 horas. Você está sentada no escritório, onde você está trabalhando, levanta. Dá um pulo na sua vizinha, conversa, vai ao banheiro, toma água. Por falar em tomar água, é para beber muita água, para o sangue ficar mais diluído e não deixar coagular com muita facilidade. E não esquece, viu? Toma água mesmo. Evitar cigarro. O ideal não é 1, 2, 3 cigarros, é parar de fumar, é 0. É isso. Aí acabou o problema de você ter trombose também. A outra coisa é a atividade física aeróbica, como a corrida, pedalar, nadar, e a musculação também é importante. Unir sempre esses 2 tipos de atividade. Além disso, usar meias em viagens longas. Ninguém gosta de usar meia elástica, mas por favor, ponha a meia elástica ou então tome anticoagulante um dia antes, no dia da viagem e um dia depois. Tanto para ir como para voltar, já que você possa ter algum quadro já de trombose. É isso aí. Doutor Sproiser, muito obrigada por mais essa Prazer aula. em vê-las novamente. Sempre. Boa semana, Obrigada, viu? muito obrigada. Maravilhoso recebê-lo. Semana que vem tem mais dicas Mais aqui, dicas. mais ensinamentos maravilhosos com o doutor Antônio Sproiser. Obrigado, viu, Obrigado, doutor? boa semana.